Aproveitando, já que você cita essa questão da dificuldade financeira, uma informação que levantei ontem, eu sinceramente, eu fiquei de férias por 20 e poucos dias, eu nem sei se vocês trataram disso aqui, não sei se é novidade. Você não assistiu os programas? Não, nem relógio eu levei para as férias, nem Cara, que relógio. absurdo. Eu fiquei chateado agora, eu me senti desprestigiado. Mas o que eu recebi de informação ontem, aí é informação de gente do clube, eu vou ter esse cuidado aqui para frente, para deixar bem claro para quem está do outro lado e tem dificuldade para entender a maldade. Tá cheio de maldosinhos. Então, informação que recebi de uma pessoa do clube ontem, porque rolou no Papo com o Muzi a possibilidade de que na virada para a SAF foi perguntada a questão do estádio ou do CT. Então, eu fui atrás de uma fonte do clube e falei assim, veja bem, que pé que tá? Aí me disse assim, já está nos finalmente, 2 ou 3 semanas, já vamos convocar os conselheiros, para abrir a proposta. Aí eu falei, quais os moldes? Eles não vão abrir, porra. Existe uma cláusula de confidencialidade. Então, mas eles quando vão abrir alguém para os aponta o conselheiros? dedo para vocês aqui e para mim, dizendo, vocês são subservientes, vocês não cobram, vocês não informam, ninguém tem mais do que isso de informação. Por quê? Porque é um documento assinado. Então, mas confidencial. Pro conselho vai abrir. Não, pro conselho vai abrir. Abriu pro conselho, todo mundo sabe. Todo mundo vai saber. Aliás, 2 ou 3 semanas não, 3 ou 4 semanas o conselheiro vai, porque aí já passa a fazer parte dos trâmites. Vai saber Chama o durante a conselho. reunião. Então, eu ia falar isso agora. mas eu Abriu pro acho conselho, eu que fico sabendo em um todos minuto. temos que saber, todos. Não, Todos. mas quando abre pro conselho, a imprensa vai saber. Tem que saber. Você acha que os conselheiros vão guardar segredo? Eu vou te garantir. É porque o eu fui seguinte, pro conselho, a gente sabe em um a minuto. confidencialidade do processo que me informaram, tá, gente? E aí a informação do Clube Atlético Mineiro. A confidencialidade morre quando eu sento-me com os conselheiros e abro a proposta. Aí eu perguntei, os moldes da proposta? Um bi? Aí disse, menos. Aí eu falei, 800 milhões, tá dentro. Aí eu falei, estádio e CT estão no valor? E a pessoa me disse, nenhum dos dois. Eu acho que isso pode ser algo tranquilizador. Agora, pode que daqui 3 semanas o interessado diga assim, põe preço no CT e no estádio e joga aí que eu quero. Eu não sei, gente. Só que o que eu recebi de informação, você sabe quem que é a fonte, não tem erro, Thiago. Não tem erro. Né? Então é o seguinte, falou comigo assim, nenhum dos dois está nos 800 milhões. E nem deve. Então CT e estádio não o estádio estão. vale mais que isso. O valor, Não, 800 nem deve milhões. colocar em momento nenhum. É que o estádio Nem por uma custou outra mais que isso. proposta. É porque o que eu estou tentando não sei. levantar? Eu não sei se você tem essa informação, se tivesse até me ajuda nessa. Como é que vai ser o plano de recuperação do Atlético Judicial? Não tem essa informação. Porque Você tá checando. pois é que eu estou tentando levantar essa informação, como é que vai ser? O que eu sei é que, por exemplo, a questão das dívidas. O que eu recebi de informação é que o Atlético não pretende fazer como o Cruzeiro fez. Pagar em X anos. Não, o Atlético quer pegar desses 800 milhões... E negociar caso a caso. Porque se eu chego no Fusca, eu devo 1 milhão para o Fusca. Eu falo, Fusca, e se eu te pagar à vista? Aí o Fusca tá bem no dia, vira e fala assim, paga 600 aí. Cara, porra, puta economia, entendeu? Então, o que eu recebi de informação ontem é de que 800 milhões em média de valores e que estádio e CT não estão na composição e que 3 a 4 semanas, aproximadamente, um pouco menos, um pouco mais, os conselheiros seriam chamados para a abertura da proposta. Agora, a questão da recuperação judicial, como é que vai ser? Eu, sinceramente, não sei. Todos esses formatos têm os prós e os contras, né? A recuperação judicial também tem alguns prós bem satisfatórios, né? Você pode, se você está com todos os seus credores dentro listados ali na recuperação judicial, se você consegue negociar um percentual com uma quantidade de credores, os outros são obrigados a entrar nesse mesmo percentual. Então, assim, mais da metade eu consegui fechar em 50%. Essa dívida, de cara, já cai pela metade. Então, tem vantagens também a recuperação judicial. Então, só que, Elton, a gente não informa mais porque a gente não tem acesso às informações. Velho. O Thiago o Thiago talvez seja hoje o jornalista no Brasil que mais, ao lado do Nicola, que mais dão informação. Só que na SAF você não tem muita coisa, Thiago. Não tem. E aí é engraçado porque, até abrindo para o torcedor aqui, para o público para entender, eu fui conversar com uma fonte uma vez sobre a questão da SAF, ele falou comigo assim, Thiago, eu te passo tudo que você quiser, mas de SAF eu não posso não, porque tem uma cláusula que não me permite. Eu falei, nossa. Porque fica fiquei como se a murcho na imprensa hora. estivesse escondendo algo
Por exemplo, as pessoas agora linkam, o Elton, o fato de, bom, eu trabalho na Itatiaia, então eu não critico o Atlético. Ah, nada disso. Como se o Rubens e o Rafael Menin ficassem em casa prestando muita atenção em tudo que a gente fala para ficar puxando a orelha. Eu nunca recebi uma mensagem de nenhum deles dizendo que eu não posso dizer algo. É que se eu identificar, depois que a proposta for aberta, se a gente identificar que há algo de podre ali, vocês acham que nós não vamos falar, Elton? Sim. Ué, Lógico que a gente vai falar. Eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla e falar muito a respeito desse assunto, porque às vezes fica parecendo o Atlético se tornou um novo rico, e o Atlético em momento nenhum ele foi rico. Ele é um time que é ajudado por mecenas, isso é muito claro. E o atleticano às vezes fica na falsa ilusão que ele faz parte do grupinho daqueles ricaços que são o Flamengo. Nunca fez. Nunca fez. O Flamengo, o Palmeiras, é como se fosse E ponto. aquela pessoa. Ponto final. Flamengo, Palmeiras. Palmeiras e ponto. Talvez o Grêmio. Realmente ponto. O Corinthians também beira ali deve, com essa situação. Não beira não, Eltinho. Não, Numa dívida agora do Atlético. Ok, beleza, vamos afundado, concluir. Só pior. para concluir o pensamento. Que o Atlético fica flutuando nesse meio de ricos e o Atlético não é. E quando surge essa SAF, essa possibilidade de SAF, o torcedor do Atlético também tem que ser muito bem informado para não cair num grande golpe, para não cair no canto da sereia. E isso pode ser um problema para o Atlético lá na frente. Então, a sede ao pote de pegar e fechar, porque o desespero bateu, as situações de salários atrasados, o Atlético não é rico, e estamos demonstrando isso mês após mês. Então, o torcedor do Atlético tem que ser muito bem informado do que vai acontecer com essa questão da SAF. Uma coisa que é muito importante entender também é porque, assim, eu vejo isso muito hoje, principalmente em rede social, o torcedor fica indignado, querendo brigar. Olha, os 4 R's são um absurdo, eles estavam mentindo pra gente. Cara, assim, o torcedor se iludiu porque quis. A todo instante deixaram claro que eram empréstimos. E aí, claro, eu entendo o torcedor ficar animado, mesmo falando que era o empréstimo a perder de vista, né, Thiago? Mas deixaram claro o tempo inteiro. São empréstimos, eles são avalistas de empréstimos. Isso. E tudo isso, cara, vai ter que ser pago uma hora. E o avalista não, de e dá a impressão que os caras têm que dar dinheiro pro Atlético. Eu torço, eu sou apaixonado, então eu tenho que dar. Não, mas tudo isso vai ser cobrado uma hora. Então, assim, pro torcedor entender, a situação não é boa. A situação financeira, como eu já disse, ela é caótica. Isso vindo lá de dentro. Tem gente que fala isso abertamente. O Atlético hoje encontra muita dificuldade para pagar salário, encontra muita dificuldade para manter contas em dia. O 13º até agora não foi pago. No final de contrato. Não, reparem essa janela do Atlético. Ô, Thiago, e o Atlético, só para dentro disso que você falou, o Atlético postergou até o limite de máximo de inscrições a resolução do transferban do Guilherme Arana, e felizmente para o clube, assim, a coisa com o River Plate, o Nacho querendo sair, foi resolvida de uma maneira, porque seriam 2 transferbans, na verdade. Exatamente. Levou até adiante. Não tinha nem lembrado dessa situação, o Valu falou. Teve o transferban que podia vir por causa da contratação não paga do Guilherme Arana e a contratação não paga do Nacho. E vocês acham que o Atlético arrumou dinheiro para pagar de onde? Empréstimo, tudo é empréstimo. Em momento algum, de juros. Porque é o seguinte, o que eu tenho de informação, vocês também devem ter, é de que os Menin e o Guimarães colocaram, que não é meu primo, infelizmente, colocaram dinheiro não no é Atlético. Guimarães da família, não? Que fosse. Meu sonho que fosse. Achei que fosse. Não, quem me dera. Então, emprestaram dinheiro e não cobraram juros, né? Qual empresário? Me cita um empresário. Tem correção, salvo engano. O banco diz pra ele HG. assim, ô Elton, da Elton's Pizza, vem cá, tem uma rede, tá? Não é uma pizzaria, não, uma rede de 180 pizzarias. Aí o banco vira pra ele e fala assim, o Banco Inter, fala assim, ô Elton, dá um pulinho aqui que nós temos R$1 milhão pra você, sem juros, pra você pagar em X anos. Pergunta se ele não vai. Todo mundo pega, cara. E tem uma segunda situação que, além disso, o Atlético buscou empréstimos em outras instituições financeiras e eles 3 foram avalistas do Atlético. Isso. Garantiram que, olha, um eventual calote do Atlético, que, convenhamos, pela situação caótica que é a situação financeira do Atlético hoje, seria absolutamente possível o Atlético dar um calote numa situação dessa. Eles são avalistas, eles são obrigados a pagar. Eles surgem como E aí a responsáveis dívida por aumenta pagar. ainda mais. E aí a dívida com eles aumenta ainda mais. Essa dívida hoje, ela já beira os 600, né? Que já foi de 200, que era só Bancária, né? Isso, total. Com os Não, empréstimos... com
os mecenas. com os mecenas. Com os mecenas. Porque a dívida do Atlético, segundo o Rodrigo Genta, que esteve aqui essa semana, 1,3. É para mais, é para mais de 1 bi 300. Então, é 1,3. É 1,3, ele fica quase girando nesse valor. Mas naquele primeiro momento eram 200 milhões sem juros. Aí veio os empréstimos como avalistas. A partir do momento que tem o como avalistas, aí isso aí já tem que correr. O fato é que, independente se for um clube de futebol como o Atlético, uma pequena ou uma grande empresa, ou até a gente mesmo na vida pessoal, Sim. quando chega nesse momento, a dívida é absolutamente impagável, a não ser que um fato novo aconteça. E o fato novo do Atlético chama-se SAF. SAF. É a única chance que o Atlético tem de sobreviver por mais 50 anos. Não, porque senão vai chegar no momento que ainda não é. Mas daqui a pouco, chega no momento que o Cruzeiro esteve alguns anos atrás. E ainda assim, Fusca, absolutamente inviável. De não ter time para entrar no Campeonato Mineiro. Isso. Né? Daqui a pouco isso acontece. Está longe ainda, mas pode acontecer. A SAF é algo completamente novo que a gente não sabe 100% se ela vai ser de fato a salvação dos clubes. E nós não estamos de acordo com todos os critérios que existem e que fomentam o projeto. Não. Porque eu olho para as pessoas que o clube deve. Sim. E você acha que eu acho correto que, por exemplo, o Valu tem de repente o Atlético deve o Valu. Aí ele entra no processo lá daquele consórcio de credores lá, por exemplo, o Genta me falou que se a dívida é alguma coisa nesse sentido, viu, Genta? Se estiver assistindo e for errado, você me corrige aqui. Até 155 mil, paga 155. Acima de 155 mil, 156. Paga só 30% do valor? Eu posso estar de acordo com isso? Não. Mas, cara, isso passou pelos trâmites, aprovaram lá em Brasília, está beneficiando, não tem que ser assim, mas é. Então, eu acho que a discussão é muito... Por exemplo, o John Textor já começou a meter a boca no trombone. Ah, não, mas me falaram uma coisa e está acontecendo outra. Então, o seu corpo jurídico é péssimo, Textor. Porque quando você vai entrar no negócio, se o seu corpo jurídico não te informou... Durante as diligências, ele teve 4 meses para isso. É um processo novo, nós não podemos garantir que é desse jeito que você vai pagar, porque parece que a televisão lá, acho que a Globo Rio, travou um dinheiro do Botafogo. Você está me devendo? Então, como assim? Você está me devendo, eu te passo cota? Me parece que é isso que aconteceu. O John Tex falou, mas peraí, que é um bom dinheiro, é um bom valor, entendeu? Então, tem muita gente que vai tomar uma trozoba gigantesca com o processo de SAF acontecendo. Agora, eu ainda não sei como é que é todo esse trâmite. Nós vamos saber com o tempo. O grande problema, né, Everton, é que os times que estão negociando com o SAF, uns que já viraram e outros estão negociando, eles negociaram com o investidor no momento em que o clube estava numa draga danada. E aí você pega como uma salvação, sem nenhum tipo de... É a única. A vantagem é toda da SAF, é todo do investidor. Aqui, no mundo imaginário, imagina como que seria sentar na mesa para negociar uma SAF do Flamengo. E Palmeiras, eu ia citar agora. Mas posso te falar uma coisa? Sabe o que o Flamengo pensa? Ele pensa que existem duas... Não, só para te explicar em cima disso. Não, Thiago, ele pensa duas possibilidades de SAF, que ele acha que não existe um caminho sem se tornar SAF. O Flamengo pensa em comprar um clube. Assim como ele pensou em comprar o Tondela lá em Portugal. Ele pensa nisso. Ele pensa em ele ser o acionista de uma SAF. Eu não queria entrar nesse tema. Eu queria só fazer um mundo imaginário. Como é que é a situação deles. De sentando na mesa, eu queria criar um mundo imaginário. Sentando na mesa o Flamengo e o Vasco. O Flamengo e o Botafogo. Como que ia ser o tratamento do negociador com o Flamengo? Puta merda, é o Flamengo. O Vasco tá com o Pires na mão? Não, o Vasco, 400 milhões. Flamengo, 3 bilhões eu quero você. Eu sempre falo do Bayern de Munique, né? Que é uma SAF, mas o Bayern de Munique tem 51%, o clube associativo tem 51% das cotas. Então ele teve um aporte gigantesco de dinheiro para 49%. Ele continua como acionista majoritário. Essa talvez seja uma proposta que o Flamengo queira, né? Receber um aporte, mas continuar como acionista majoritário. Agora, me parece que vamos para o intervalo, mas só rapidamente, me parece que esse dono da SAF do Atlético aí já tem outros negócios com a família, menina. Parece que tem outros negócios. Então, assim, não estão fazendo negócio com qualquer maluco que apareceu, que está botando dinheiro. Daqui a pouco vai pegar o Atlético e vai falar, não, eu quero vender agora pro... vou até tentar levantar aqui. E eu nem estou cravando que tenha. Né? Ao mesmo tempo que isso é uma vantagem,
você também tem que pesquisar um pouco mais sobre esse negócio. Qual é? Essa aí eu vou colocar uma Enfim. missão para Thiago Fernandes, viu? Fazer o... Eu vou até chamar uma fonte aqui agora para me informar sobre essa questão de conhecer o investidor, né, de não entregar a SAF do Atlético nas mãos de qualquer figurão. Né? Então eu vou até levantar aqui, talvez na volta do intervalo a gente já tenha uma resposta. Tudo isso na volta aqui nos Donos da Bola.